Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Pensa em IA. Quem aqui hoje não usa GTP, não tem o Gemini ou alguns tipos de IA diferentes? Você já parou pra pensar, de verdade, se a IA é um hype? Do tipo assim, todo mundo tá usando e todo mundo tá usando, por isso que eu também tô usando. Será, de verdade? Ou se hoje, principalmente no mercado, nos negócios, a IA não vai tornar algumas coisas e vai se tornar uma própria seleção natural das coisas. Porque hoje, brincadeiras à parte, mas tempo é dinheiro. Então, se a gente consegue utilizar a IA para facilitar os nossos negócios e ganharmos mais tempo e muito mais qualidade de vida, por que não utilizá-la? Por isso, eu trouxe um especialista de mercado de IA para ter esse diálogo comigo, para a gente bater um papo, entender um pouquinho mais. E muito obrigado, Lucas, por topar participar do Sidney Coelho Valeu, Cast. valeu, Sidney. Obrigado pelo convite, cara. Uma honra estar aqui contigo. Quando você convidou e a gente foi sugerindo alguns temas, eu achei esse aqui muito legal, é muito provocativo, né? Pô, Sim! IA não é hype, é seleção natural, É. né? A chamada pode ser até forte, mas eu achei muito interessante. E quando você trouxe também a questão, pô, aqui a gente fala com a grande massa, às vezes é com Uhum. o cara, às vezes você atinge uma pessoa que não tem o hábito de utilizar, que possivelmente seja um público que ainda não está É, introduzido nesse universo, isso é verdade. né? Então, como eu tô nessa linha também didática da inteligência artificial, eu falei, cara, casou super aí a nossa conexão, o convite. Então, tô Ah, é muito uma feliz de estar honra. aqui, cara. A honra é minha. Obrigado mesmo. Porque, nossa, lembro quando você tem com você, a gente conversando nos negócios da IA, você foi abrir na minha cabeça, eu fiquei assim, ai meu Deus do céu, agora eu não sei se eu sou muito burro ou se eu fiquei com muita preguiça de usar e falar assim, nossa, tem tanta coisa que eu poderia ter facilitado no meu dia, não que eu vá colocar IA pra pensar por mim, que é quase impossível, mas muitas coisas mais operacionais, mais práticas, que eu fiquei, nossa, eu poderia ter resolvido em 10 minutos, eu passei 2 Uhum. horas fazendo. Sim, sim. Aquela conversa com você, assim, eu falei: "Eu não acredito que eu perdi tanto tempo". Eu imagino. Eu ouço bastante isso. Porque o que acontece, cara? O movimento da IA, tem gente que realmente acredita que é um hype. Uhum, Assim como outras tendências, como, sei lá, realidade aumentada, realidade virtual. Pô, uhum. veio e saiu. Tem gente que acredita que é uma onda que vai passar. Porque, de fato, ou não começaram a utilizar, não começaram a aplicar no dia a dia, e começa a ter essa sensação, uma hora passa, não é importante, não funciona. Utiliza as versões gratuitas, às vezes, Sim, das inteligências artificiais, às vezes como um Google, para fazer pesquisa, para comprar um é, produto, mas não pensa de forma estratégica como pode utilizar aquilo ali como, de fato, assistentes, é como, de verdade. fato, um auxiliador, uma ferramenta para potencializar sua produtividade, seus resultados, tá? E isso é para tudo, tá? A gente está falando aqui, desde você utilizar para auxiliar na sua rotina do dia a Uhum. dia, ou para você implantar na sua empresa, automatizar processos, Sim. aumentar a produtividade, reduzir custo operacional. É, Então, hoje a gente tem uma gama, não vou falar ilimitada, mas uma gama gigantesca de ferramenta que pode auxiliar a gente para tudo, é basicamente, verdade. do nosso dia a dia, Mas é verdade né? mesmo. Então, é muito nessa linha, né, que eu até trouxe para você, a gente Uhum. faz um trabalho muito legal que chama IA Sem Mistério, que é uma mentoria que a gente atende empresários acima de 40 anos. Chama Cer IA Sem Mistério, Aham, porque não tem mistério, verdade. para empresários, líderes, gestores que entendem a importância da IA, Uhum. mas acima de 40 anos. Por quê? Porque a gente identificou que muitas das vezes é um público que tem medo, tem receio de usar, Sim, tem preguiça ou acha que não é para ele. é verdade. Quando a realidade é totalmente oposta. Sim. Quanto maior a idade, vou chamar assim, maior idade, Uhum. maior é a capacidade da pessoa extrair bons resultados das IAs. Por Hum. quê? Cara, pensa comigo, eu tô na casa dos 30, É, trintei, tamo 2, tamo junto aí, amigo. eu tenho 30, você também tá, você Tô tem uma 30, eu idade vou pro parecida. 32 agora, tô chegando. Cara, vamos pegar aí um profissional de 50 anos de mercado. O cara, ele tá num time, às vezes 20 anos na nossa frente, de Sim. conhecimento, de cultura, de Deixa experiências, tá de visão de negócio. visão de negócio. Cara, o cara passou por muita coisa que nós não passamos. Ele tem uma capacidade, às vezes, criativa muito maior que a nossa, Sim. tá? Então, um cara desse souber utilizar a inteligência artificial, não estou falando para o cara ser um programador, um desenvolvedor, ele souber utilizar o básico Uhum. das principais ferramentas, o cara vira uma máquina. Isso é verdade.
Então, opa, Que a gente desculpa, cara, deixa eu deixar no mudo aqui. Porque a gente Esqueci de vai deixar extrair tudo. tudo dele, se a gente for pensar. Ele vai conseguir extrair muito do conhecimento que a IA não teria, ele consegue jogar e trabalhar esse conjunto de atualizações, né, que é muito grande também. Exato, exato. Vou dar um exemplo. Nesse projeto, que é o IA Sem Mistério, o Moses é meu Uhum, sócio. uhum, Ele tem 64 anos. que legal. Cara, é um empresário muito bem sucedido. Passou por um processo de reinvenção após a pandemia. E a gente conversava, a gente fez várias formações juntos e a gente falava muito sobre desenvolvimento humano, tal, Uhum. IA. Eu sempre gostei de IA, de tecnologia, desde antes da pandemia. Eu já mexia com algumas coisas de IA. E ele falou, cara, eu percebo que ninguém da minha idade tá dando a atenção devida para IA. E ele tem De uma verdade. visão empresarial muito grande, né? E ele, assim, não tinha um acesso, não começava nem o básico, ele não Uhum, tinha nada instalado, né, no celular. Cara, esse cara começou a utilizar a inteligência artificial para praticamente todos os projetos que ele uhum. tem. Ele virou uma máquina. Eu acho que você deve acompanhar alguma coisa que a gente Sim. publica junto. Não sei se você não teve a oportunidade de conhecê-lo, Não, ainda não, mas eu tenho que conhecê-lo ainda. convida ele para vir aqui, cara, você O vai se Mose vai ser surpreender. incrível. Cara, eu aprendo diariamente com ele. Porque é um cara de 64 anos, ele teve experiências que eu não tive, ele tem uma cultura que eu não tenho, ele conhece pessoas que eu não conheci. Você Sim. pega a cabeça de um cara desse, coloca dentro da inteligência artificial, ou você faz ele conseguir extrair da IA estratégias de mercado, Uhum. até essa parte mais criativa, cara, o cara vira uma máquina, É verdade. Eu falo né? por mim, eu hoje, estudando muito, tendo estudado muitos lugares diferentes, muitos países diferentes até, eu olho assim, tem vezes eu falo assim: Deixa eu só testar uma coisa". Eu faço uma pergunta como se fosse feita para mim, muitas vezes com o meu grau de conhecimento, falando: "Vamos ver se isso aqui tá certo". Aí isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, mas isso aqui tá certo, ou isso aqui pode me trazer uma visão diferente do que eu estava pensando. Uhum, uhum, Então, eu vejo, por exemplo, quando eu tenho que utilizar a inteligência artificial para alguma estratégia, para alguma validação, eu meio que já validei na minha cabeça, eu quero só fazer uma segunda perfeito. validação, ou até mesmo fazer uma pesquisa, para ver se eu Uhum, tenho mais alguns caminhos diferentes de uso. Então, legal, tipo, é uma visão bem diferente legal. do que se fosse só a minha cabeça para fazer tudo. Sim, Eu uso muito, assim, em alguns casos. muito Para legal. entender, para dar uma avaliada, para ver algum Legal. direcionamento. Por exemplo, sei fazer análise de dados? Sei, na parte do Excel, algumas coisas, algumas ferramentas. Mas muitas vezes nosso dia é muito corrido. Uhum, Eu treinei um agente, falei assim, ó, analise isso aqui igual eu analisaria. Eu treinei ele para ele analisar uhum. igual eu faria. Legal, Aí eu falei, vamos legal. lá, vamos ver aqui vamos ver como ficou isso aqui. Uhum, Aí ele meio que ainda tá uma nota, eu pedi para ele colocar uma que nota para não legal. ter Você erro. criou um assistente para fazer esse É, trabalho. porque senão é muito Cara, desgastante. isso é muito poderoso. E além disso, vou até te dar uma dica aqui, quem está ouvindo também, né, que utilize alguma ferramenta de IA. Isso aqui você consegue trabalhar bem no ChatGPT pago, nas versões pagas, onde você customiza um assistente, Sim. né? Então, eu costumo sempre criar conselhos. Então, eu tenho lá, por exemplo, Hã. eu tenho um assistente Flávio Augusto, eu tenho o assistente Elon Musk, eu tenho vários Que assistentes legal. que eu utilizo como um conselho. Então, é como se eu tivesse expondo uma ideia, expondo uma estratégia, e vendo qual que é a opinião deles. Aham. Mas não é só criar assistente Elon Musk, você vai subir Sim. toda a biografia, PDF, tudo que você tem de arquivo, você vai pedir para a IA fazer uma análise e responder você como se fosse ele respondendo de fato. Sim, aí é Então, legal. cara, isso é legal porque abre muito a mente, né? O nível da qualidade das respostas, quando você treina muito bem um assistente, é violento, é muito Sim. legal, é muito legal, é muito poderoso. Então, assim, qual que é o importante a gente deixar muito bem frisado aqui? A gente, cara, infelizmente ainda está numa bolha Uhum. de que utiliza a inteligência artificial de forma estratégica no dia a dia. Mas a maioria da população, isso a nível mundial, mas Brasil, a porcentagem de pessoas que utilizam de fato o chat GPT de Hum. maneira estratégica, que aumente a produtividade no dia a dia, é baixíssima. Nossa, o brasileiro tá falando tanto de GTP e não tá usando Não direito. usa, cara. É uma bolha. É uma bolha. A Nossa. gente tem um dado em torno de 95, 96% Uhum. do Brasil não utiliza nenhuma ferramenta paga de inteligência artificial. Tá, usa só U- gratuito. Utiliza o gratuito. O que que isso quer dizer? Quando você tem uma ferramenta dessas, que são vou chamar de ferramenta genérica, vai, o Uhum. ChatGPT, a própria É Cloud, uma verdade. ferramenta, a gente estava falando aqui Incrível. um pouquinho antes, o próprio Gemini, as versões gratuitas, elas vão supor que ela é uma demo Uhum. do que de fato
Pode acontecer pode ali. acontecer na versão paga. Então, Entendi. quando você tem essa versão paga, é uma degustação, a versão É, gratuita. Você destrava ali algumas funções, alguns recursos muito legais que vão de fato ajudar você, e o nível das respostas ele é muito mais aprimorado. sim. Então, você realmente tem uma qualidade muito melhor ali de todo o retorno que você tem, as saídas, as respostas da inteligência artificial. Então, só de você estar utilizando, escolher uma ferramenta que melhor se adequa à sua Uhum. necessidade, você estava falando que você utiliza o Gemini É, pago. eu uso mais. Para você, talvez faça sentido, você já usa o ecossistema do Google, É, então você já está tudo ali dentro, você já está habituado. Excelente. Você já está numa camada muito legal ali ali. eu montei, por exemplo, quando eu montei o agente, alguns que eu uso para alguns projetos, para avaliação de projeto, por sinal, eu uso muito Aham, projeto empresariado, da certo. mentoria. Eu treinei um agente, ele tem toda a minha formação da universidade em gestão de projetos, Uau, mais os meus conteúdos de marketing, mais uau. o meu a minha metodologia da mentoria para avaliar os projetos, para ver se vai rodar ou não vai. Compartilha esse link comigo desse assistente aí, cara. Eu quero, hein? Deixa eu usar ele um pouquinho. Lá eu coloquei literalmente a formação de gestão de projetos inteira, Cara, muito o legal. marketing digital de Coimbra e a minha metodologia inteira, Muito legal. para não ter erro. Mas, tipo assim, Isso tem muito vamos, valor. vamos avaliar como eu avaliaria integralmente. Cara, isso tem muito valor. Existe um mercado disso, tá? Onde você treina assistentes de inteligência artificial e você comercializa. Sério? Eu não sabia disso, não. Existe, cara. Tem gente que Eu vou, ganha muito vou dinheiro começar a fazendo isso. cobrar. Você pode transformar isso num negócio. Você transforma numa plataforminha lá, o cara paga por mês e tem acesso ao seu assistente. Hum, É um conhecimento seu. isso é verdade. Mas Então, agora com três, eu já tô com 5 empresas diferentes, não dá, não. aí, cara, você que é um cara multinegócios, você é um cara muito estudado, cara, esse assistente seu tem certeza que é uma excelente ferramenta para qualquer pessoa. Todo conhecimento que você tem de marketing, comunicação, Sim. tudo isso que você trouxe, os negócios que você administra. Ah, É é, lá. então, Esse engenho eu falei, esse é meu orgulho, assim. aí, ó, Esse é tá meu vendo? orgulho. Muito legal, cara. Então, assim, é uma ferramenta fantástica, até para empresas utilizarem esse conhecimento. Se bem estruturado, isso tem muito valor no mercado. Sim. Você vende isso, cara, transforma isso numa plataforminha onde o cara paga e acessa o seu assistente. Existem muitas empresas que fazem isso, Sério, eu não sabia né? Que desse vendem. caso, assim, que tem algumas. Tipo, a pessoa consegue meio que deixar o assistente, o acesso do assistente. Eu não sabia disso, não, de Você verdade. compartilha o link, eu vou usar o mesmo assistente que você utiliza, Entendi. entendeu? Isso é Então, bom. é muito O bom. meu depois eu te mando, eu vou te mandar pro Manda. seu zap, fica à vontade. Não, Mas fechou, manda, pra manda. Eu você. quero. Vai ser muito legal. Vai me ajudar. Vai me ajudar. O conhecimento que você tem, tudo isso, apesar de eu ter trabalhado, tive agência de marketing durante um período, ainda trabalho com algumas coisas de marketing, mas eu não tenho o conhecimento que você tem, É, profundo, vai linkando, técnico, né? exato. Então, vai me auxiliar e muito, né? Então, o que é importante, cara, deixar muito frisado. A IA, ela não é para pessoa técnica. Ela não é para um desenvolvedor. Ela não é para molecada da geração nova aí, É, 18 fica anos. lá assim, né, o dia inteiro. Não, a IA ela é democrática, ela é para todo mundo. E a Sim, vantagem das gerações mais experientes, vamos dizer exato. assim, Mais avançados, mais né? avançadas, cara, é justamente tudo que você tem de bagagem, a galera nova não tem. Então é um momento que você pode estar sendo ultrapassado numa janela muito curta de meses. Uhum. Você que já tem toda essa experiência pode ser ultrapassado por um jovem de. Vou Uhum. dar um exemplo crasso. Não vou falar o nome aqui. Eu estava falando com uma advogada, Uhum. amiga da minha família. Ela tem mais de 40 anos na área de direito trabalhista, Nossa, né? é a página um dos mais pesados que tem trabalhista. Isso, ela sempre trabalhou para empresa e tudo mais, e a filha dela também se formou na mesma área. Uhum. A filha dela, ela consegue hoje ter uma flexibilidade maior para fazer tudo que ela não consegue produzir hoje. Então, assim, a gente está falando o quê? Acho que ela se formou com 29, essa mulher que eu dei, a filha dela, né? A Beleza. mulher deve estar aí na casa de 60 e alguma coisa, Uhum. É, né? Então, entenda, a filha dela não tem a mesma experiência, não tem a não mesma mesmo. bagagem, não passou por tudo que ela passou, ela acabou de sair da universidade. Literalmente. Só que, teoricamente, ela já está ultrapassando a capacidade da mãe, porque a mãe não utiliza IA. E essa foi uma dor que ela trouxe. Falou, minha filha, eu sinto que a minha filha produz muito mais, vai evoluir muito mais. Ela tá chegando no estágio que eu ainda não cheguei, minha filha acabou de sair da faculdade. Tipo assim, ela já tá numa curva de ascensão, de uma curva pra cima muito mais rápida, tanto de aprendizado quanto de situação, sendo que ela não tem a mesma experiência que a mãe, né? Não tem a mesma experiência com a mãe.
Eu tenho assistentes lá que me auxiliam na parte Uhum, jurídica, de contratos, sim, elaboração de propostas, que eu não sou advogado, eu não tenho um conhecimento profundo sim. de Que nem eu, direito, que nem dois. São né? dois. Então, eu tenho os assistentes que me auxiliam para isso. E antes de eu buscar um advogado, por exemplo, para analisar um contrato, eu já estou com um embasamento ali daquele meu assistente. Uhum. Porque eu fui lá, eu treinei, coloquei informações, documentos para ele Se referenciar, né? se referenciar. Então, termos, contratos, tudo isso, eu primeiro passo pelo meu assistente, eu Aham. vejo se está coerente, se há necessidade de eu mandar para o advogado. Às vezes a Tem gente vezes. tem algo mais, uma complexidade um pouco, não estou falando que substitui, tá? Estou falando que o time que eu tenho hoje, a produtividade que eu tenho de eu mesmo elaborar um contrato, um termo, Termo uma mais fácil. revisão, Sim, mais fácil. eu mesmo consigo fazer sem Exato. depender. Não substitui, tá? A IA ela nunca vai substituir o profissional. Tá? O que a gente está trazendo aqui, quando a gente fala de seleção natural do mercado, é o que pode estar acontecendo com essa advogada. Sim. A filha dela está ultrapassando porque ela já sabe utilizar ferramentas de inteligência artificial. Ela já utiliza diversos assistentes, umas 5 ferramentas que ela tem, Nossa. ferramentas que produzem contratos. Então, assim, Ela é, resolve muito rápido. esse é um exemplo, tá? Um exemplo nessa área, mas a gente fala disso para tudo. Sim. Então, cara, eu, por exemplo, não sou desenvolvedor também, não sou programador. Eu entendo um pouco a lógica de Uhum. sistemas, arquitetura de sistemas. Mas, cara, eu consigo desenvolver um aplicativo. Aqui, há 2 anos atrás, cara, era impossível. Eu gastava dezenas, milhares de reais, Não, talvez centenas, num prazo é. de um ano. Hoje a gente consegue fazer em uma semana, produzir Então, algo com uma qualidade muito semelhante. era muito impossível. Eu lembro antigamente, deixa eu pegar uns 3 para 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. Eu tinha uma empresa diferente, foi um pouquinho antes da pandemia, que era a minha agência de marketing de parcerias. Aham. Eu estava pensando em criar um clube de negócios, então teria que ser um aplicativo. Uhum. Na época, eu não consegui criar, porque eu sei zero de programação. Uhum. Zero, zero do zero, assim. Aí eu falei, Muito esse louco. foi um projeto que eu meio que joguei de escanteio, porque eu não ia ter tempo para criar o do zero nesse Uhum. aplicativo. Sim. Aí eu fiquei, fica aí de escanteio. De uns 6 meses pra cá, eu fiquei, olha, talvez agora dê pra tirar isso aí da gaveta. Porque é uma coisa que eu não preciso mais quebrar minha cabeça pra fazer, porque eu consigo ou terceirizar algumas coisas que, Tá. caso eu não saiba fazer, e outras eu consigo discutir com a IA pra ver se eu tô pensando certo. Perfeito. Porque é uma dominância que não faz parte da minha formação, não Perfeito. faz parte nem do meu circuito de trabalho, pra ser sincero, Perfeito. então não adianta. Perfeito. Eu acho que Ah, isso seria muito bom. é muito bom. Por exemplo, acho que eu até te convidei para o encontro que nós fizemos passado da mentoria online. Foi segunda-feira passada, foi muito Nós bom. montamos, o desafio era montar uma startup em 2 horas. Sim, Então a gente estava com umas 40 pessoas ao vivo, sim, online. E aí, qual que era a dinâmica? Todo mundo ia dar ideias. Você que tem um projeto engavetado, sim. você falou, ai meu, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, eu poderia ter virado unicórnio É, nessa linha. E é isso todo mundo mesmo. tinha um projeto Tinha, engavetado é muito lá. bom. Era a turma mais experiente, né? Que é essa mentoria de empresários assim, todo mundo, não, putz, pensei nisso, nossa, uma época eu pensei num projeto com um amigo, a gente não conseguiu fazer e tal. Falei, pessoal, vamos jogar e vamos escolher Uhum, um projeto, vamos fazer uma votação e a partir dessa ideia inicial, nós vamos elaborar todo um estudo até desenvolver um protótipo desse aplicativo nessas 2 horas, né? Cara, foi muito legal. foi muito bom. Várias ideias. Com certeza, se todas aquelas tivessem ido para o mercado, uma ia virar unicórnio. Uma Muitas delas, ideias uma legais. delas vira. Aí nós escolhemos uma, só para dar exemplo, é, a ideia era ser um iFood de pet shops. A Legal. gente ia trazer todos os pet shops regionais que para dentro de uma plataforma onde você ia ter o histórico do seu animal, histórico do pet, carteirinha do pet, vários benefícios, várias soluções ali para quem Aham, tem pet enfim, a ideia era essa. muito boa. Serviços, produtos. Sou suspeito, tenho três. A gente deu o nome de Zup, aí a sugeriu a gente fazer com Zup. Então, todo o processo a partir da ideia nós Uhum, fizemos com algumas ferramentas de IA. tá. Começamos a fazer uma pesquisa de mercado lá no Perplexity. Para Uhum, quem não conhece Perplexity, é uma ferramenta de pesquisa muito poderosa. Fizemos uma pesquisa de mercado muito profunda. Ele trouxe se a ideia é válida, se não é, pontos positivos, pontos negativos, pontos de atenção. legal. Fizemos um estudo muito rápido daquilo, identificamos que era necessário, que era importante. Ele sugeriu alguns recursos diferentes. Falou, cara, vai por esse caminho, aqui você tem concorrente, beleza. Legal. Análise de mercado, pegamos vários concorrentes, o que ninguém está fazendo, Uhum, e beleza, fomos desenvolvendo essa ideia. Fomos para a parte da identidade visual, utilizamos o Google, criação de logo, criação de imagens, beleza.
Utilizamos a plataforma Lovable e a base 44. Legal. Espero não estar sendo muito técnico, talvez a turma não possa não conhecer todas as A gente ferramentas. manda o link depois. Isso, depois a gente deixa na descrição aqui. A gente Não sei nem manda... pra onde olha, tem muita Pode olhar câmera pra aqui, tá muito aqui. fixo aqui. Aqui. Depois a gente manda os links pro Ah, pessoal. boa. A gente pode Show. mandar os links pras pessoas. A gente Boa, deixa boa. lá embaixo. Isso, deixa embaixo os links, porque cada plataforma, a gente tem hoje dezenas de milhares de ferramentas de IAs diferentes. E Eu aí, sei. putz, é desesperador. Por Eu onde sei, eu começo? eu sei umas 3, 4, vai. 5, É. se vacilar. Cara, assim, você dominando as 5 ferramentas que vão fazer sentido para você, é o ideal. Você não Tá. precisa conhecer as 69 mil diferentes IAs que existem. Aí tem bastante. Existem muitas, né? Existe uma biblioteca, que eu vou deixar o link aqui também, onde você vai acompanhar em tempo real. É como se fosse um placar. Ah, saiu uma IA nova, ele sobe uma biblioteca. Ah, saiu uma IA nova lá na Grã-Bretanha. Boom, E aí você começa a acompanhar, e aí você começa a ficar maluco, porque tem IA de tudo. Tem IA para a área médica, IA para a área jurídica, Nossa. IA que faz coisas que a gente nunca imaginou. Enfim, aí é uma biblioteca. Depois a gente deixa aqui o link, é muito legal, porque a gente começa a ver que o mercado é muito dinâmico. A gente tá conversando aqui, tá saindo Fiquei soluções. curioso agora. Eu tô assim, eu falei, gente, deve ter uma IA pra tudo. Isso, cara, muito legal. Só concluindo aqui, então a gente fez todo esse processo, análise de mercado, entendimento do cenário, se é viável, se não é, identificamos que era, criamos a landing page e criamos o MVP do aplicativo. Tudo isso num range de 2 horas, utilizando 5 ferramentas de IA, de uma maneira muito didática, porque não é complexo utilizar. O que é complexo é você saber como pedir para a inteligência artificial. O segredo está aqui. É como você pede, como você se comunica, que é o famoso prompt. Eu ouço bastante isso. O pessoal falou assim, agora eu não lembro quem foi que me falou. Acho que não foi você. Alguma pessoa me falou, Sidney, você perguntou de tal jeito? Perguntei. Repergunta desse outro formato, que eu pedi pra ele me ajudar, né? Porque na época eu tava tentando criar um agente de app no meu WhatsApp. Legal. E eu consegui, mesmo sendo não ser programador. Muito bom. Mesmo sendo horrível em programação, a gente conseguiu. Ele faz desse jeito, porque agora vai. Tá bom. Pra mim parecia a mesma coisa. Na minha cabeça parecia a mesma coisa. Aí ele, não, tá diferente. Eu falei, então você tá falando, né? Vou seguir, não trabalho com isso. Tudo bem. E falei, né, que foi? Eu falei, que raiva, gente. É a forma como você pede. É. Tanto que há uma tendência das big techs, empresas de tecnologia, contratar filósofos, cara. Filósofo? Filósofos. Porque o filósofo, a IA, toda a construção da IA é baseada no comportamento humano. Sim. Né? A inteligência artificial é baseada na nossa inteligência. É uma construção muito semelhante à nossa inteligência. E o filósofo ele tem essa capacidade de entender, de interpretar, de ir mais profundamente nas perguntas. Entendi. Né? Nossa, mas Então, isso pra mim é muito novo agora. Então, existem técnicas filosóficas, inclusive, para você conseguir extrair, através de perguntas, o melhor resultado da inteligência artificial. O que é muito importante, fica a dica aqui para a turma, para quem está utilizando, quando você está criando qualquer tipo de demanda para IA, qualquer tipo de pedido, às vezes você está com uma dificuldade até mesmo de discorrer sobre uma solução que você queira solucionar, um problema que você tem que você precisa solucionar. Uma dica de prompt, né? Que pede para a IA te fazer perguntas sobre o seu problema. Tá. Por exemplo, cara, ó, vamos dar um exemplo. Quero construir um aplicativo para o WhatsApp. Você vai na IA e fala, eu quero construir um aplicativo WhatsApp para isso, para isso, para isso. Antes de me responder, me faça 10 perguntas para você entender ainda mais a minha dor, entender ainda mais o meu problema. Legal. E aí ela vai extrair 10 perguntas, ou 20, ou 50, quantas você pedir, baseado no que ela entende que ela precisa saber para te dar a melhor resposta. Então, com isso, ela vai extrair de você o que você precisa e você não está conseguindo comunicar muitas vezes. Que legal. Então, cara, isso aqui é uma dica muito legal. Isso serve para IA paga, para gratuita, tudo, né? Isso serve para tudo. Então, assim, você está forçando ela a entender melhor o seu problema, porque às vezes um dos problemas da humanidade é a comunicação. Sim. Né? Então, a IA tem essa vantagem que você consegue pedir para ela te auxiliar a entender a sua dor junto com você. Nossa, eu nunca pensei nisso, de, tipo, fazer uma pergunta, assim, meio como se ela fazer ela que meio, fazer, ela me auto fazer um briefing do que eu preciso, que ela me responda, e nesse briefing ela vai conseguir me dar a melhor resposta. Exato. Que legal. Nossa, eu nunca pensei nisso, É como se ela fizesse um diagnóstico seu, Sim. do seu problema atual. Ela vai perguntar, tipo, eu vou falar assim, eu tenho isso, me pergunte algumas coisas pra eu ver se eu consigo, pra você me dar a melhor resposta. Que legal. Então, você provoca a inteligência artificial para que ela consiga, de fato, extrair o melhor
de De você, no caso de Oxe, informação que ela precisa para te dar a melhor resposta. mas rapaz, Tá? essa pra mim é muito nova. É, então, e é uma técnica muito legal de prompt mesmo, né? Porque É o uma prompt você técnica tem uma tipo construção ali, não é simplesmente é, pedir algo de forma muito supérflua. uhum, Quanto mais profundo você for, mais profunda é a sua resposta. E entendi. aí tá o segredo, porque muita gente para nas perguntas básicas. Ah, IA não me responde. Ah, o GPT, usei ali, entendi, mas não funciona. E acontece muito, o pessoal começa a usar, não Uhum, entende a lógica de que, de fato, você precisa munir ela de informações para ela entender o que você precisa sim, tem para que ela te trazer uma boa aprofundar, né. resposta. Tem que aprofundar, Né? não pode ser tão raso, Exato. porque se for muito raso também ela vai te dar se você a Vai não ser ser que você muito queira uma genérico. vai ficar tipo: "Ah, eu quero uma resposta genérica", tudo bem, mas se você quer uma coisa mais aprofundada, você tem que também Precisa munir. Ela precisa munir. entender, né? A IA é um grande banco de dados que tem acesso a tudo que está na internet. Sim, Então, para que ela vá especificamente no que você precisa direcionar. Ela tem sim. vários caminhos que ela pode seguir. Mas qual caminho que ela vai? A Qual, internet é qual que é grande, o né. nicho? Qual que é o foco que ela vai buscar a sua resposta? Então, essa é uma das técnicas. O que é interessante também é que facilita muito no dia a dia. Uhum, Às vezes você tá com alguma coisa, tem gente que se expressa melhor falando, isso é né? Então verdade. você pode mandar um áudio falando para ela, pô, tô com isso aqui de solução, preciso que você me auxilie. Aí você vai pedir para a IA criar o próprio prompt para você devolver para ela. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Fala de uma proposta. Vou mandar uma proposta Tá, para um cliente. feito. Proposta para um cliente. Consultoria. Vou dar uma consultoria numa Aham, empresa. Vou falar, ó, vou sair da reunião aqui com o cliente, mandando um áudio. Sair da aham, reunião aqui com o cliente, vou fazer uma proposta de mapeamento dos processos da empresa. É, me ajude a criar essa proposta. Bom, uhum. como a minha já está no assistente, ela sempre vai fazer algumas perguntas automáticas já. Mas eu posso falar. Agora, mediante isso, me dê o prompt, me dê o comando que você precisa Tá bom, para que você já me dê uma proposta agora, muito bem formatada. Ela vai te responder com um prompt detalhado de tudo. com isso. Prompt é o comando, é a mensagem que você Sim, manda, uma imagem ou a mensagem, ela vai te responder com o melhor prompt possível. Então, isso é uma técnica, cara, assim, que você vai utilizar para tudo. E o GPT é excelente para isso, até a versão sim. gratuita. Às vezes você vai, por exemplo, vou criar uma landing page lá no No Lovable, que é uma ferramenta a gente chama de low code, que você programa com prompt. então tá bom, Né? Quero criar uma landing page do pet shop, por legal. exemplo. Aí você pode criar sem código, é isso? Isso, você cria a interface ali da sua landing page sem codar, sem Que código. legal. É. Então, qual que é a melhor forma de você pedir lá no Lovable Uhum. para a landing page? ChatGPT, estou criando uma landing page para o meu aplicativo de pet shop, que vai ser assim, 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 assado. Me dê o melhor prompt para usar lá no Lovable. Aí ela vai entender Aí qual você que é ainda a fala a melhor ferramenta forma. ainda. Isso, aí você Boa, menciona a ferramenta. Aí ela vai te dar toda uma estrutura. que Estrutura legal. como se fosse um programador mesmo, falando, Tipo cara, assim assim, assim, assado, tal, com termos técnicos, inclusive, aham, para o Lobo extrair o melhor resultado. Então, só nessa brincadeirinha que você faz, cara, uhum. você já potencializa 5, 10 vezes mais o resultado. Caraca, eu não sa tipo assim, eu não assim, eu sei de algumas integrações, mas vendo por esse lado de pegar, pedir, por exemplo, o GTP criar um prompt pra mim, pra usar no Lovable, nossa, é muito melhor. Então, assim, no caso seu, o Gemini, que você já usa o Gemini Sim, pago, o Gemini também faz isso, tá? é que eu acho que eu nunca usei pra esse lado, assim, eu uso mais pra outras coisas mesmo. Tá. Mas, enfim, qualquer ferramenta generativa, conversacional, Aham, você consegue fazer esse pedido. E entendi. a IA é a melhor ferramenta que tem para prompt, porque ela é baseada nisso, né? É, Então ela vai te dar o prompt que ela precisa. Assim como a gente provoca ela para fazer perguntas, posso falar, meu, me faz um prompt para eu aham. utilizar na ferramenta tal, para essa demanda aqui? Pra poder Cara, alinhar, ela vai te entregar. ela vai me entregar, porque ela também já vai entender que ela tem que responder isso da melhor forma possível. Exato. Falei: E aí você, "Puta, conhece, aí você começa a brincar com isso, cara. Puta, mano, ó, você tá alugando um triplex na minha cabeça, você me paga". não, vai ser muito bom. Você começa a utilizar dessa forma e você começa a brincar com várias ferramentas. Tipo, utiliza o GPT ou o Gemini Uhum, para prompt, aí você, putz, eu vou lá no Base 44, que é uma ferramenta que também desenvolve landing pages, sites, uhum. aplicativos. E aí você começa a criar, sei lá, se você quer um cara de criativo, de várias ideias, imagina que você tem coisas engavetadas aí, Sim, pega um projeto desse que você acredita que seja promissor, realmente. faz essa brincadeira quando você tiver um tempinho, pede lá o prompt, pede para ele te perguntar, fazer perguntas, vai interagindo com ela antes de você jogar para uma outra ferramenta. Agora imagina, você está interagindo com ela ali, sei lá, 20 minutinhos, falando tudo que Uhum, você tem, qual que é a sua ideia, por que você acha que isso é importante, e no final você vai pedir um prompt de todo esse histórico que você está falando com ela. legal. A diferença de
todo esse contexto para o contexto, quero uma landing page para criar o aplicativo do Pet Shop, por exemplo. Então, É muito aberto, é muito genérico. então, tipo, por exemplo, se eu falar, vai, tô lá conversando com o meu Gemini, tô lá, sei lá, uns 2 dias conversando com o Gemini dessa ideia. Tô Uhum, lá batendo, literalmente batendo a cabeça, né? uhum, Enquanto a gente tá me dialogando. Vamos lá, resolvi. Ao final, eu posso assim, nessa conversa, Gemini, me cria um prompt, porque eu vou criar uma landing page sobre este projeto para o Lovable, por exemplo. Aí já me dá o perfeito, prompt completo para perfeito, isso. perfeito. Caraca, acho que eu nunca pensei nisso. Então, isso é muito interessante. E você consegue utilizar também o campo de projetos dentro das ferramentas de IA, né? Hum, Então, você cria um projeto lá dentro e fica mais organizado ainda, e o contexto fica mais mas, aprimorado para você é, trabalhar, no Gemini né? eu uso assim, mas eu uso os gems, né? Eu crio alguns Uhum. gems. Nesses Isso, gems eu deixei alguns. Eu tenho diretor de imagem, diretor de marketing digital, que eu fiz. O de projetos, que é o mais completo entre todos, que é o legal, avaliativo. E legal. mais algum que eu criei. Eu acho que eu criei alguns relacionados ao podcast também eu criei. Uhum, Para validar os textos, para que ele fique exato, para que ele não desfoque dos meus arquétipos, que ele tem todo o meu sistema de branding lá dentro muito para legal. evitar qualquer tipo de falha, tanto de cores, de modelo, de texto, de Uhum. dicção, de como é publicado nas redes sociais também. Tudo isso é feito num lugar só. Coloco tudo Cara, num só. muito legal, muito legal. Cara, isso aí você já tá utilizando de uma maneira, avançada até mesmo já essa ferramenta que você tem. É, Dá para aprimorar ainda mais. Você entende mais o contexto de prompt, você já cria os seus genes, que são os assistentes. é, Lá no GPT é chamado de GPTs. tá. No Gemini são genes. Enfim, são os assistentes das IAs que é quando você dá vou chamar de um prompt master, que na Uhum, verdade são as instruções que você dá, e aí sim, ele vai seguir sempre aquele padrão de uma instrução que você deu lá no começo, quando você criou esse assistente. sim, Espero que não esteja sendo bem complexo para a turma que está ouvindo aí. Mas, enfim, quando você cria esse assistente no GPT ou Gen, enfim, qualquer IA que tem esse recurso, você pré-treina ela para ela responder de determinada maneira para você. Ou para ela se basear em algum documento específico, sim. ou para ela pegar como referência alguma pessoa que você admira, um empresário que faz sentido para a demanda que você Isso é tem. verdade, tem E aí muita você dá na coisa. instrução, você sobe documentos que você precisa, sobe É, imagens, você sobe tudo que for necessário para você munir ela de informação. Mediante esse contexto, ela vai te dar esse retorno. show. Então você personaliza. Isso aumenta muito o seu tempo de utilização. Você não É, vai ficar dando sempre o mesmo é, contexto na conversa. reexplicando, né? Isso. Do meu de Tá projeto eu fiz organizado. isso. Eu tenho muito documento. Acho que eu subi, acho que uns. Brincando, assim. Acho que nesse gen de projeto que é o que tá completo. Acho que tem uns 20 documentos lá, meu. Que eu Cara, coloquei lá. eu imagino, eu Esse imagino. eu coloquei muita coisa. Por isso que Cara, eu é tenho muito zero legal. trabalho pra avaliar projeto hoje. A pessoa manda, eu falei, tá, me dá uma meia hora aí, filho. Se eu tô em casa, principalmente, que tem vezes que eu tô na rua, às vezes eu demoro um pouquinho mais. Mas se eu tô em casa ou no escritório, dá meia hora. Senta lá, Cláudia, vai tomar um café, peraí. Então, A gente consegue fazer uma avaliação completa para saber se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso, se vai avaliar. Teve um dia que eu respondi um projeto que eu não vou expor porque não é correto, mas aí a pessoa me mandou, eu joguei para esse avaliador de projetos. Lendo, eu já tinha entendido e joguei para o avaliador só para dar né? Só para bater o carimbo mesmo, para ver uhum, uhum, se não era loucura minha. Aí não, ele respondeu exatamente o que eu pensei aqui dentro. uhum, Aí eu respondi pra pessoa, depois eu até mandei pro Leandro, como é um projeto de startup. uhum. Aí eu respondi a pessoa. Aí eu falei, nossa, eu tô parecendo o Leandro respondendo as pessoas. Ainda mandei um print pra ele ainda. Ele é É, exatamente o que eu ia responder mesmo. é muito, cara, é muito legal. É É muito muito bom. legal. A gente tem um salto muito forte, cara. Porque assim, a gente começou a ter acesso a isso aqui no período da pandemia, as Sim. ferramentas de IA, É. né? Só que, cara, semanalmente, a gente tem atualizações das ferramentas que, Uhum. cara, a gente teve uma atualização recente aqui da próprio Cloud, né? Que é a ferramenta que nós estávamos comentando, Sim. que é o OpenClaw, que é um agente do próprio cloud, cara, que ele faz coisas dentro da sua máquina, ele faz, enfim. Depois eu vou te mostrar Por um projeto que a favor. gente está desenvolvendo lá. Enquanto a gente está aqui conversando, ele está fazendo um mapeamento de mercado para um cliente que a gente acabou de implementar. Caramba. Então ele está desenvolvendo como se fosse uma consultoria Hum, muito profissional, sozinho, tá? Então sem eu precisar ficar dando prompt. Ele já está ele já programado, já está tá. funcionando no cliente. É um case muito legal. Nossa, eu vou querer ver esse case aí. Eu vou Ele querer muito ver esse ele tá case. no mercado muito interessante e assim,
Basicamente, é uma IA que vai ficar mapeando novos concorrentes, novos Uhum. produtos de todos os concorrentes, ficar passando insight de mercado, novidades do mercado, mudanças políticas que podem aumentar o fator do mercado, e tudo isso ele enxerga no dashboard, Que em tempo legal. real. Então, esse é um agente de inteligência artificial que foi baseado no próprio cloud, que Hum. faz isso para o cliente. Caramba, nossa, seria perfeito até para mim, porque, por exemplo, dentro da minha mentoria, na que eu dou empresariada, ela envolve muito a criação do empresário do zero, que eu sempre falo, né? A gente pensa assim, existe pessoa física, existe o empreendedor, que Uhum, quer fazer tudo sozinho, e depois tá todo chumbado, e tem o empresário. uhum, A pessoa quando sai do empreendedor para o empresário, ela vai ter que entender as coisas de cima. Então exato. isso é uma ferramenta muito forte, porque eu treino com pra você ter noção, eu acho que os meus mentorados, eles fazem todos os tipos de modelos que você possa pensar na vida. Ele vai desde o básico, como o SWOT, vai para o Pestel, vai para o Golden Circle, vai para o 5W2H. Ele faz todas as validações do Uhum, processo de qualidade, legal. para não ter erro, porque eu falo assim, ou você sai daqui com uma mente de empresário, ou você vai de ré. Pode refazer a mentoria, porque Uhum, você não entendeu o recado ainda não, por uhum. causa disso. Porque as pessoas têm que ter essa visão de cima, muitas vezes. E eu acho que essa ferramenta que você falou, ela traz isso. Não, com certeza, né, cara? E, de fato, quando o cara sai ali, começa a empreender, muitas vezes É. ele acaba sendo muito centralizador, Sim, né? É empreendedor, centralizador, é é. tudo com Eu dor, chamo de né? empreendedor. Dor, Dor. exato, exato. Já vai tomando E chicotada. a IA, cara, ela vem justamente para auxiliar qualquer pessoa a ganhar tempo, ganhar produtividade. Qual que é o nosso Sim, maior ativo? É o tempo. Então a exato. IA é uma ferramenta que vai fazer a gente poupar tempo, E os dados também, produzir né? mais. E ela Exato. consegue isso pra gente fazer. Você, cara, vindo para cá, Hã, para você ver. Eu estava falando com um cliente aham. que pediu uma proposta. Ele começou a conversar comigo no telefone. Existe um equipamento, você conhece o Cloud? Acho que Cloud. O na Cloud, minha ó, bolsa. acho que você que me falou uma vez esse nome, mas eu não É, cheguei a olhar. enfim, o Cloud é um hardwarezinho, um equipamentinho que você cola atrás do celular. Ele transcreve o que Hã, você está conversando. Se a gente tivesse com ele ativo aqui, ele ia estar aham, entendendo. Ah, Sidney falou isso, Lucas falou isso. que legal. Então eu estava lá no som do carro, ele estava rodando, eu estava Rodando? conversando com o cliente, que a gente passou todo o histórico, a gente foi conversando, fiz um pré-diagnóstico ali no telefone, mas já era um Justo. cara que eu conhecia um pouco do Ah, histórico, então é mais então fácil. a gente foi conversando. No final da reunião, eu recebi via e-mail a transcrição, Aham, eu subi no cloud, o cloud me deu uma proposta comercial, baseada, obviamente, no meu histórico, no escopo de serviço que eu atendo, aham. nessas consultorias, que eu demoraria, cara, eu acho que umas 2 semaninhas para fazer. Eu ia Nossa, perder 2 semanas para fazer uma proposta, tá? Que ele fez em 10 minutinhos, nem isso, nem nossa. isso. É, Se você for ver a qualidade da resposta, a qualidade do documento, obviamente que a gente não manda direto para o cliente, eu uhum, preciso analisar, eu preciso validar, né? Eu sim. analiso, consegui ver a metade dela, mas até agora está 100%. Não vou Nossa. precisar fazer nenhum ajuste. Ou mesmo que tenha um ajuste mínimo. Né? Nesse caso aqui, como ela já está um pouco treinada, eu já fiz isso Uhum, algumas vezes, então a assertividade é muito maior. sim. Tá? Então, possivelmente, essa aqui eu não vou precisar ajustar, ou ajustar uma coisa ou outra, alguma coisinha que não entendeu o escopo de, Uhum, de atendimento. Mas se você for ver, você vai falar, cara, isso aqui, já. isso aqui foi uma equipe que desenvolveu. Ou, Então, ou o Lucas, tipo, uma equipe ou o Lucas depois de 2 semanas. exato, exato. Lógico que é uma estimativa ainda, é um Aham. trabalho que a gente tá iniciando, mas, cara, então eu resolvo isso aqui em 10 minutos, é o que eu demoraria 2 semanas para fazer. Nossa, é muito tempo. E não é exagero, cara. A gente consegue fazer isso, muita coisa. Essa parte comercial, eu já trabalhei com vendas antes de empreender, Uhum, e uma dor muito grande que eu tinha era justamente a elaboração de propostas técnicas, né? Então, eu trabalhei na, de na, na fato. área de segurança, controle de acesso, controle de pontos, estacionamento, a de Map, inclusive, empresa com Hum. mais de 100 anos, empresa brasileira, tem uma história muito legal. Trabalhei lá 6 anos na área Uhum, comercial. Entrei lá como vendas internas, boa. fui crescendo, depois eu fui para a área externa, atendi grandes projetos lá na empresa. E quando a gente ia fazer um projeto de segurança, controle de acesso, fazer todo o mapeamento do local, entender qual equipamento que vai, desenhar, quer dizer, escrever tudo para o cliente. Cara, eu levava ali um dia inteiro para fazer uma proposta, às vezes dois, porque é Nossa, muito detalhado. é. É um projeto com muitas variáveis,
qual equipamento que vai, qual tipo de tecnologia, é biometria, é facial, por quê, vai comunicar com qual software, tem integração API, não tem? E aí vai. Aí você vai, né? Cara, hoje é possível fazer o que eu fazia em um dia inteiro, cara, em 2 minutinhos. Se você tiver o assistente, o Gen, Uhum. no Gemini, ou o Ou assistente no ChatGPT treinado, porque ele vai ser especialista em elaboração de proposta comercial para o seu negócio, eu só vou dar o um comando, comando. ou mandar um áudio. É. Tô aqui na empresa tal, vou fazer o levantamento desse projeto, produto tal, 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 integração com o sistema tal, tal. Aí você começa a munir de informação, E ele vai, cara, tó, e vai te entregar 10 minutinhos no máximo, aí tá aí. com um design bacana. É Sim. possível configurar o design, um padrãozinho, colocar no padrão do seu negócio. Então, isso, imagina, empresa que tem, sei lá, 80 departamento comercial com Brasil inteiro, muito grande, todos os vendedores para fazer uma proposta desse tamanho, demorar um dia, 2 dias para produzir, Hum, quanto essa empresa ela não está investindo só nesse time aqui, quanto de exato. dinheiro não está ficando na mesa? Exato. E o principal, qual que é o período que o vendedor vai conseguir parar o dia inteiro para mandar essa proposta para o cliente? Não vai. Às vezes o cara mandou, semana que vem o cara já fechou com o concorrente. Isso aqui não é só para esse cenário que eu É, trouxe, é para qualquer tipo de empresa. mas é verdade. Cara, hoje o nosso mundo é muito dinâmico. A gente não pode ter o luxo de falar, vou mandar amanhã porque eu não consigo mandar hoje. Às vezes o cliente quer hoje. Então, e o pior, sabe o que acontece? Tem gente que eu falo que as pessoas, nesse, tem coisas que é boa, tem coisas que é ruim, né? O pessoal fala assim, se você não me mandar hoje, Lucas, eu já falei com você e falei com mais três. Aí eu vou mandar quem chegar primeiro. Então hoje, principalmente departamento comercial que é demorado, não rende. Não Não rende. vende, não traz resultado, e depois é a pessoa que vai tomar chicotada. Exato. E aí, aí, às vezes a empresa, pô, o mercado tá difícil. Tá Cara, difícil. não, cara, às vezes é processo interno, que é tecnologia que você não colocou dentro do É, negócio. você não quis trazer isso, você É você não muito trouxe louco. recurso pro seu time comercial. Eu falo que o comercial é quem é o coração da empresa. Se o comercial não vende, não paga ninguém. Exato. E é o comercial que mais tem que ser investido em tecnologia, e normalmente é o último que recebe, é isso que ferra. Então cara, é assim, é um negócio que de fato transforma. A gente não vive na época onde não existia internet, Sim, né? A gente vive, antigamente, o processo de compra, cara, você ligava por telefone, às vezes você pegava uma cotação só. A gente verdade. não tinha outras fontes para buscar, para Ou, fazer uma ou pesquisa. é dias para receber uma cotação, Dias para depende. receber cotação. Hoje não, cara. Hoje a gente vai no Google, a gente. Vou fazer, sei lá, cotação de cadeira gamer. Vou comprar cadeira gamer pro escritório. Tá. Cara, eu vou no Google, vou pesquisar a marca, eu tô no Reclame Aqui. Eu tô agora na IA, Aham. pesquisando na IA qual que é o melhor modelo, porque vai me atender, qual que é a melhor. Dinâmica de tudo. Entendeu? Então, hoje o mercado, o comprador, ele é muito dinâmico, cara. E ele é Ele rápido. acessa 10, 20, 30 fontes. E ele é rápido também. Ele não vai ficar tipo, não sei o que. Não, é isso. E isso é para tudo. É Sim. desde a parte de venda até mesmo para você captar, É, pra atender. para você atender, para você trazer colaborador para dentro de casa. Sim, Hoje, a geração nova, cara, vai pesquisar em 20 lugares para saber se a empresa é boa para se trabalhar. E é uma sim. preocupação que eu vejo que as empresas não se preocupam. Como que eu me Não. posiciono para trazer colaboradores? O problema do Brasil é mão de obra. Todo mundo fala, mão de obra está escassa, mão de obra está escassa. Mas como que você atrai o cara para trabalhar dentro da sua empresa? Tem gente que não atrai ninguém. Tem empresa que você fala assim, mano, que empresa é essa? Teve empresas uns anos atrás que me ligava, falou assim, não, vem trabalhar com a gente. Eu não sei nem quem você é, filho. Eu não sei nem o que você trabalha, eu não sei o que você é, eu não sei nem a sua reputação. Depende, assim, depende da empresa, depende do cargo. Tem pessoas que, assim, se a empresa não está bem estabelecida no mercado, ela não vai querer jogar o nome dela em conjunto, ela não vai Aham, querer caminhar lado a lado. Tem aham, isso também. E as empresas não olham esse lado também, de exato. se posicionar, de entender, de avaliar as coisas, deixar tudo muito bem arredondado, para que ela também fale, não encontro mão de obra. Mas até quando você encontra, a pessoa vai embora, o que que adianta também? Então, Que você mesmo não dá o suporte que a pessoa precisa. E a é. IA tá ajudando a dar esse suporte. Cara, total, total. Pô, a geração nova é uma geração que se preocupa muito com a questão de pertencimento. Qual que é a É, cultura da empresa? Tipo, essa empresa, o que que ela valoriza? Quais que são os princípios da empresa? é, Né? Então é interessante que as empresas também olhem para esse lado, como que a gente está comunicando, quais canais a gente está aparecendo. A molecada exato. tá tudo já crescendo com o É, celularzinho já. Cara, é. esses dias, dei até risada. Tava conversando, minha sobrinha tem 7 anos, né? Hã, Às vezes ela me liga lá no WhatsApp, a gente fica brincando.
E aí ela participou da aula de segunda, Boa, da boa. mentoria de segunda, porque a mãe dela participa. Aham. Aí eu tava falando com ela e tal. E aí ela falou: Olha o que eu fiz aqui na IA. Aí ela mandou pra mim uma imagem que ela desenvolveu na IA lá, de uma empresinha que ela montou Meu lá, Deus. de um mini mercadinho, já com o nome lá, Lorena Meu Market, o Deus. negócio. Eu falei, cara, ó, pra você ver, 7 anos. E tem, às vezes, o cara empresário de 40, 50 anos, que já tem negócio consolidado, que não sabe gerar uma imagem na inteligência artificial. Então, ou, Olha o ou, ou nem- ou dinamismo não do quer nem negócio. usar, às vezes. Tem gente que não quer nem usar. Cara, então, essa chave que a gente precisa virar, que o brasileiro precisa virar. Sim. Entendeu? Porque, cara, a IA ela não veio, não é uma moda passageira. Ela veio de fato para transformar negócio, transformar Pessoas também. pessoas, transformar a nossa vida, dar tempo pra gente. Sim. Então, essa frase aqui, cara, não, é muito legal, adorei, cara, essa Ah, sugestão aqui. A seleção natural do mercado. Realmente só vai sobreviver quem souber extrair da inteligência artificial um conhecimento que somente essa pessoa tem. mas é. Porque eu acho que assim, as pessoas. Eu já teve períodos uns anos atrás que eu falei assim, não, não vou usar o IA. Eu, Sidney, olha, Uhum, que normalmente eu sou bem cabeça aberta. Mas uhum, eu fiquei um pouco pensativo. Eu falei, aí depois de um tempo eu falei, quer saber? Chega. Porque conforme eu fui utilizando, eu fui compreendendo um pouquinho mais, eu fui vendo que coisas que eram muito operacionais minhas eu consigo jogar uhum. para IA, porque eu tinha um paradigma, mas foi um paradigma que foi bobo meu, que era do tipo assim, a IA vai tomar meu emprego, a IA Vai me emburrecer. vai me emburrecer, ela vai literalmente, ela não vai mais me fazer pensar, só que ao contrário. A IA resolve coisas que saem da minha cabeça, que às vezes, com tanta coisa que acontece no nosso dia a dia, eu consigo dar uma filtrada. Uhum. Eu consigo, ela me ajuda até pensar mais do que eu já tinha Legal, planejado. legal. E ela não vai me emburrecer, pelo contrário, eu vou utilizar ela para pensar mais e até encontrar conhecimentos novos que eu já não tenha. Uhum. Ou até mesmo validar uma coisa que assim, nossa, eu já pensei nisso, será que tá certo? Vamos confirmar? Isso é muito legal. E isso é muito bom. E as pessoas não fazem isso. Pessoas que nem que você está comentando, mais de 40, tem tanto conhecimento, mas tanto. Eu adoro trabalhar com esse tipo de pessoa muitas vezes, por causa disso. Porque eles me ensinam muito, eu aprendo muito, e eu falo para eles assim, nossa, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento comigo, porque era uma visão que eu não tinha, e é uma visão nova que eu consigo Sim, agregar para o meu negócio. E com isso foi certeza. um boom, assim, que para mim foi excelente. Aí Uhum, de um ano um pouco mais para cá, eu comecei a utilizar com mais frequência. E eu uhum, utilizava e falei assim, nossa, isso eu pensei certo, isso aqui eu pensei errado. Que eu demoraria 2 semanas para validar, eu validei, tipo, em 2 horas. uhum. É, E essa estruturação, as pessoas não têm esse costume de fazer. Eu uhum. acho que, assim, todo mundo tem que pegar e falar assim, se dá a abertura de testar a IA, colocar e discutir com a IA. Não acha que a IA vai fazer, tipo, vai ser aquela coisa, eu vou perguntar, ela vai responder o que eu quero. Não é assim. Treina, aprofunda, foi o que você Sim, estava falando. Tem que aprofundar. Se uhum, a pessoa não aprofundar também, não tem como sim. saber. Nossa, então acho que tem uma coisa muito boa, de É. verdade. Eu E tô. assim, sempre ser crítico à resposta da inteligência Sim, artificial. Você não pode simplesmente pegar o que está ali e considerar como verdade. Por sim, isso que a gente fala, cara, quanto maior a experiência da pessoa, melhor ela vai extrair informação, porque ela vai saber de fato se aquilo é coerente, se não é, se é consistente aquela resposta ou não. sim, Para emitir, por exemplo, que eu comentei que às vezes eu emito contratos ali pela inteligência artificial, cara, um advogado vai emitir 10, 20, 30 vezes um contrato melhor do que eu utilizando a mesma ferramenta. sim. E ele vai bater o olho, tá certo, Exato, está errado. exato. Então não vai substituir o profissional, né? A IA vai substituir o profissional que não utiliza IA. É, ele vai substituir quem queira ficar obsoleto, né? Então eu falo que assim, as pessoas, tem muita gente que tá querendo ficar obsoleta, mas é escolha. Mas também não reclama. Exato, exato. E- E assim, a gente, cara, e assim, a barreira de entrada hoje das ferramentas é muito baixa. Você sim, consegue ter acesso a todas as IAs, mesmo que na versão gratuita, você já vai ter um bom resultado. sim, Versão paga, óbvio, como eu comentei, você vai ter diversos recursos, você vai ter uma qualidade de resposta maior, mas a gratuita já emite já emite, ela já te algo muito ajuda. legal, né? Então, assim, e o nível de uso, a barreira de conhecimento para você utilizá-la é muito baixa. Sim, E às vezes o pessoal fala, a inteligência artificial acha que é algo muito complexo, existe muito, putz, cara, muita coisa.
na internet, que o pessoal acredita que não é de fato para ela. Uhum. Cara, a partir do momento que. E o que é interessante, que eu sempre falo lá, que eu bato na mentoria, cara, pega uma IA que você goste, Uhum. igual no Por caso você exemplo, o pegou o Gemini, é que eu Gemini, uso mais com mais costume. pega uma e domina ela. As demais é muito parecida a forma de utilizar. Você não precisa dominar as 10. Você precisa dominar uma muito bem. É. E as outras, a lógica ela é muito semelhante, é muito É, parecida. o Gemini eu uso, acho que de todas entre GTP, os outros, essas IA, eu uso mais o Gemini, que Legal. foi o que eu mais utilizei com muito costume. Eu deixo mais no celular também, para uso Uhum. direcional também, então eu acho que é o que eu mais me aprofundei. Mas tem uma dúvida que eu tive que te perguntar um tempo atrás. Hoje, dentre as IAs, as principais é Gemini, Chat. Quais mais a gente poderia recomendar para as É, pessoas para testar, principalmente, para alguns casos? Porque você falou do Perplexity também, isso. Perplexity é muito bom para pesquisa, né? tá? Inclusive, quem é cliente da Vivo, se tiver alguém que utiliza a Vivo que está assistindo aí, Vivo pessoa física, Uhum. conta de internet ou telefone, você consegue utilizar ela na versão Pro durante um ano grátis. Ó, E assim, é uma dica muito legal. Depois eu vou ver se eu acho o link da Vivo lá, eu boa, compartilho, aí você boa. põe na descrição. Sim. É uma ferramenta, e as principais, elas vão ter um custo muito semelhante, 120 por É, mês, tipo 120. US$ 20, que é o É, preço do GPT, do Gemini, do Cloud. sim. Existem dezenas de milhares de ferramentas de IA. As principais que todo mundo utiliza, que todo mundo conhece, que são essas mesmo. Chat. Chat, Perplexity, Perplexity. Cloud, Gemini, enfim. Começa por uma, para quem nunca utilizou. Pega Uhum. o GPT, que é o mais comum, digamos assim. Sim. É o primeiro que todo mundo já tem acesso, talvez já tenha uma experiência visual na interface dele. Começa por ele, domina ele. Tenta ir para a versão paga, se possível. Começa a criar os próprios assistentes. Começa a criar os projetos dentro do chat GPT. Legal. Acredito que de você começar a fazer isso aqui, você vai começar a entender que não é complexo a utilização. E quando você for trocar de ferramenta, eu estou num processo de transição grande. Porque acontece, cara, é uma briga das IAs. É. A Cloud veio agora, cara, eu tinha uma atualização, eu tô migrando todo o meu histórico O do do Gil GPT Pro? pro Cloud. Sério? Eu tô desde o começo com o GPT pago, só que assim, as atualizações que vieram, as automações, o nível de programação do Cloud Aham. Code é muito bom, muito melhor do que o do chat GPT. Então, eu vou precisar migrar no processo, mas não que você vá precisar fazer isso. Às vezes, o que você vai utilizar, você não vai ter Uhum. uma necessidade tão profunda, porque meu negócio hoje é baseado em IA, É, então, né? no Então, eu seu preciso. caso, Mas, cara, começa com GPT, eu acho que é uma dica muito legal. Vai na versão gratuita, começa a brincar, começa a provocar, questiona, eu acho que o troca uma GPT ideia. lançou um novo agora no meio. Tem um, acho que o Plus, se eu não me engano, porque o Gemini tem isso também. Você tem a O, versão Go, tem o grátis, né? Que é isso, o. Aí tem grátis. o Plus, que eu tinha visto, acho que foi esses Plus dias. é 120, você tem o Go por R$ 40, É, que é uma versão é, simples ali, digamos assim. Você vai ter uma limitação na quantidade de interações que você vai ter. E aí você tem Enterprise, que aí você tem outros recursos voltados para a empresa, painel gerencial, ah, tá. usuários, enfim, você Nossa. faz uma gestão muito legal. Sério? É, O Enterprise eu nunca vi, eu nunca cheguei a todas as acessar. IAs hoje elas possuem isso. E é justamente essa transação que eu estou colocando agora o cloud para a turma Pra, ro- utilizar pra lá. rodar Isso. no cloud. Nossa, o cloud. Eu fiquei surpresa aquele dia que você comentou comigo. Eu falei, nossa, depois eu tenho que Muito até eu bom. assinar um. Porque, Cara, nossa, vai me ajudar muito. vai. Talvez eu Vai. tire do Gemini e Dá uma jogue. pesquisada, vê o nível de resposta, começa a comparar, começa a provocar, vê se tipo, o nível de resposta do cloud é mais interessante do que o Gemini te entrega, de acordo com o seu negócio, entendeu? Sim. Mas, assim, a gente não tem mais barreira de entrada, cara. Ou não tem volta. É. Ou profissional, ou líder, gestor, empresário entra de cabeça agora, E ou ele vai ficar começa. para trás. Ou ele vai daqui uns dois, três. Acho que foi até o Moze na aula que ele falou. Empresários que não estiverem, acho que em 2 ou 3 anos, acho que 2030, se não me engano, acho que ele comentou. Até 2030, mais alinhados com o uso de IA, vão ficar para trás. Ficar para trás. Não é o grande que vence o pequeno, é o rápido que vence o lento. Então a gente está justamente nesse processo de É, quem começar a utilizar, de quem começar a entrar, aplicar no negócio, criar soluções. Acredito que não tem volta, cara. É um também negócio não. que não tem volta. Também acho que não, de verdade, amigo. Peraí, que oração. Amigo, a gente fala mais que o homem da cobra. Cara, já passou uma hora? Já a gente fala muito. Rapaz, você que fala, eu sou mó de boa, eu sou quieto, cara.
A gente fala bastante. Então, de verdade, amigo, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento tão grande com a gente. E eu tenho Imagina. certeza que tem muita gente que vai caçar suas informações aí. Então, o Instagram tá Ah, certinho, não, o né? Instagram tá certo, tá certo. Segue lá, underline Lucas de Freitas, a gente tem essa mentoria. Quem estiver assistindo aqui, manda um alô lá no direct, que eu compartilho o link para vocês participarem de forma gratuita lá no, na mentoria da próxima segunda-feira. E vai ser uma honra ter vocês com a gente. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Agradeço, meu Você é um cara que amigo. eu admiro bastante, toda a sua trajetória, a sua história. A gente está sempre trocando ideias, trocando Sim. experiências. A gente aprende muito A junto. gente vai crescendo junto, né? Isso é Vamos bom. crescendo junto. E, cara, tamo junto. Obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Sim, pessoal. É um tema que eu gosto, a- particularmente Você, gosto. acho que você é acho que é como é que uma pessoa me perguntou uma vez de você, que tipo assim, é o gênio da IA. Eu mandei, quando a pessoa Gênio me da IA. pergunta, eu falei assim, tá? Quando a pessoa me Eu pergunta, gosto viu? bastante. É interessante, quando eu não sou desenvolvedor, não sou programador, eu gosto de conhecer ferramentas novas, entender como vai me ajudar no meu dia a dia e também nos negócios, como vai ajudar os meus clientes, como que as Sim, pessoas podem utilizar. Então, acabou que a gente não pode falar que é especialista em inteligência artificial, porque é muito amplo falar que é especialista em IA. Mas a gente é uma pessoa que domina ferramentas de IA para aumentar a produtividade pessoal, do negócio, né? Então, assim, para mim é uma honra estar sempre contribuindo, falando sobre isso, transformando de fato a vida das pessoas com essas sim, ferramentas de IA. Então é um prazer. Essa mentoria que eu faço, cara, é muito prazerosa, assim. A gente recebe feedbacks incríveis do legal. pessoal utilizando. Cara, tô ganhando tempo, tal, tá muito legal. Então, assim, é um negócio que motiva muito, cara. Então, tá podendo aqui compartilhar um pouquinho, sempre um prazer. Me chama sempre que tiver Ah, oportunidade, que a já, já, gente já se vai prepara, trocar já, já, essa já, ideia. já tu volta. Já Você não marca a vai próxima escapar, não. data aí. E agradeço, cara. Agradeço mesmo o convite aí. Não, mas é muito bom. Eu lembro na mentoria, aquela hora que eu assisti da sua mentoria, o pessoal tava muito se divertindo, todo mundo tava Aham, foi muito interagindo. legal. E o mais legal é, todos têm algumas ideias que podem ser tiradas do papel, não sabiam que poderiam ser tiradas do Exato, papel, e agora exato, conseguem tirá-las. Então, eu acho assim, de verdade, exato. a mentoria que você faz, eu acho que todo mundo, tipo assim, eu tenho um projetinho no papel, tá na gaveta, não sabe. Gente, dá uma, senta, conversa. O Lucas até falou, vai deixar uma aula para vocês conhecerem a mentoria. Então, assim, eu acho que todo mundo que tiver qualquer tipo de projeto, o mais louco que ele possa parecer na Uhum. gaveta, vale Isso. a pena Vale a sentar com pena, você me para chama lá, conversar. tira dúvida no direct. Para mim é um prazer estar trocando ideia com a turma. Às vezes a sua demanda que você traz, às vezes até um aprendizado para mim, uma ideia muito legal. Enfim, eu acho que é muito da gente trocar também. Então, se tiver alguma coisa engavetada aí, eu puder de alguma forma contribuir, dá um toque. Eu vou estar disponível aí. Vai ser um prazer gigante. Amigo, obrigado de verdade, irmão. Seu conhecimento Tamo é junto. incrível. Tamo Estamos junto. aí, viu? Obrigado, Eu irmão. que agradeço. Tamo junto. Pessoal, assim, se alguém virar para mim, falar que tem um projeto na gaveta que não conseguiu tirar, mentira. Ah, e a fonte Vozes da Cabeça tá forte. Será que ela tá tão forte sim ou você não consegue discutir ela com a IA? Ou é aquele projeto que você assim, nossa, eu só imaginei, eu sonhei com aquilo. Talvez isso possa ser uma mega virada de chave na sua vida e você mesmo nem tá sabendo disso. Você já parou para ver? Ah, eu tô velho, Sidney, eu não vou fazer. O Lucas mesmo confirmou, ele até vai dar uma aula para vocês na mentoria que pessoas utilizam acima de 40 a mais para usar IA, gente. Então, agora não tem desculpa. Bora levantar, bora Bora. mexer a cabeça, bora desengavetar os projetos e utilizar a IA como um recurso que seja benéfico para você e para o seu negócio. É isso Nos aí. vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Turma.